e Deus vai usar de misericórdia. Deus abençoe aos nossos adjuntos, coordenadores, nosso irmão Anderson Márcio, nosso irmão Wilson, Josenildo, que é presbítero da igreja também ali em Itapsuma, e adjunto da Amaral, de lá, da área de Itapsuma, presbítero Josenildo, trabalha ali com o pastor Martins. Isso, pastor Martins. E daqui a pouco tem aí Conjado, lá também, né? 8 dias de congresso em Conjado, lá em Itapsuma. Também feliz por estar aqui junto com a minha família, está aqui minha esposa, meu filho, minha filha. E agora, meu Deus. Pastor. Minha filha está namorando, irmãos. Glória a Jesus. A família aumentou. Mas Deus abençoe minha esposa, meus filhos. Deus abençoe Jefferson, namorado da minha filha. Deus abençoe a todos. Amigos, que eu não pode citar o nome de todos, mas sintam-se abraçados em nome do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, texto escolhido para esta noite, capítulo de número 6 e o verso de número 8. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6 e o verso de número 8. E diz a palavra de Deus: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quem diz amém? Amém. O subtema está escrito: jovens cheios de poder para pregar o Evangelho. E quando nós falamos de um jovem cheio de poder, nós logo entendemos e passamos a entender que ser cheio de poder, ser cheio do Espírito Santo, vai muito além do falar em línguas estranhas. Ser cheio de poder, ser cheios do Espírito Santo, vai muito além do que levantar uma mão ou dar um grito de glória. Vai muito além do que algumas pessoas estão tendo como cultura entre nós nesses últimos dias. E nessas últimas coisas que estamos vendo no palmilhar da igreja do Senhor aqui na terra, nós estamos vendo uma euforia que estão chamando de poder. Está se confundindo nesses últimos dias pulos, gritos com o poder de Deus. Mas o que Jesus nos mostra, o que a palavra de Deus revela para mim e para você, jovens da casa do Senhor, que o poder de Deus
ter Espírito Santo na vida vai muito mais além do que um pulo, do que um grito de glória, do que falar em línguas estranhas. Aleluia, glória a Deus. A Bíblia diz, como leu aqui o nosso pastor, que Jesus fez uma promessa aos discípulos. E não somente aos discípulos, mas a todos aqueles que estavam ali na hora, estavam vendo, estavam assistindo. Que após o terceiro dia de ressuscitado, Jesus passa 40 dias paulhando pelas ruas de Jerusalém, visitando algumas pessoas, encontrando outros no caminho. Antes de Jesus morrer, precisamente, alguém se espantou com os milagres que Jesus fazia. E Jesus olhou para alguém e disse assim: se vocês estiverem em mim, e a minha palavra estiver dentro de vós, vocês farão coisas maiores do que esta. Porém, precisava-se de algo mais profundo, porque Jesus tinha alguns discípulos, e os irmãos sabem que tinha João que deitava o peito, a cabeça no peito de Jesus. Jesus tinha Tomé, Jesus tinha vários discípulos, mas tinha um no meio chamado Pedro, que era um pouco agoniado das ideias. Dos discípulos que Jesus tinha, o único que andava com um facão, uma espada na cintura. E de todos eles, o único que Jesus chegava e dizia: Pedro, não é assim não. Pedro, cala a boca, Pedro. Um dia Jesus diz assim: eu vou para Jerusalém. E aí Pedro diz assim: não, o senhor vai fazer o que lá? O povo vai te matar, o povo está te procurando, e o senhor vai fazer o que lá? E Jesus olhou para Pedro e disse: Pedro, quem anda de noite tropeça, mas quem anda de dia não tropeça. Mas Pedro tinha uma virtude. Pedro era daquele, eu sempre falo isso, Pedro era daquele tipo de crente que tinha uma resposta pronta, na ponta da língua, e que não pensava duas vezes em falar. Todo mundo conhece alguém assim. Mas uma hora Jesus chamou os discípulos, fez uma reunião com eles e disse assim: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí eles começaram a responder a enquete de Jesus, e aí começaram a dizer: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, e outros dizem que tu é um dos profetas. Aí Jesus disse assim: e vós? Quem dizes que eu sou? Aí Pedro se adianta na frente de todo mundo e diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olhou para ele, olhou nos olhos de Simão Pedro e olhou para ele e disse assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque nem foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. Já que tu disseste quem eu sou, agora eu vou dizer quem tu é. Tu és Pedro, fragmento de pedra. Ninguém quer te usar, é um negócio difícil de trabalhar, mas é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que precisava algo mais profundo. Olha aí, eu já vou começar. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: Deus vai te levar para um lugar mais profundo. Porque Jesus levou os discípulos para Galileia, ele acalma o vento e o mar, Marcos capítulo 4, verso de número 41 ao 45, e ele acalma a tempestade e todos ficam
Jesus na sua totalidade. A Bíblia diz que Jesus cuspiu no chão, fez lodo, untou os olhos do cego, mandou ele se lavar no tanque de Siloé, que quer dizer o enviado. Olhou para ele e a Bíblia diz que ele voltou vendo, e parece que eles também não conheceram Jesus na sua totalidade. A Bíblia diz que um homem está sentado na beira do caminho por nome de Bartimeu, e quando Jesus passa, ele diz: filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz que Jesus manda chamar, ele olha para o cego olha, fica esperando ele falar alguma coisa, e a pergunta que ele faz é: o que queres que eu te faça? O cego diz assim: Senhor, eu quero ver. Ele disse: só isso? Então vê, a tua fé te salvou. Na hora, a vista de Bartimeu voltou ao normal, mas parece que eles não conheceram Jesus na sua totalidade. A Bíblia diz que Jesus chamou os discípulos e vai para a casa de Jairo. Quando chega lá, ele entra justamente com Pedro e outros discípulos dentro da casa de Jairo, vai para o quarto, olha para uma menina morta, que alguém diz assim: não incomode mais o mestre, porque a menina já morreu, não tem mais jeito. Aí Jesus vai lá e diz assim: olha, eu vou ressuscitar ela. E ele entra dentro do quarto e diz assim: Talita cumi, que quer dizer menina levanta. A menina se levantou, mas parece que eles também não conheceram Jesus na sua totalidade. Mas um dia Jesus chegou para os discípulos na entrada de Jerusalém e disse assim: eu preciso levar vocês para uma profundidade. Eu preciso levar vocês para me conhecer na minha essência. Eu estou indo para o Pai. Ele disse: eu vou preparar-vos lugar, mas eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas eu não vou vos deixar órfão. Eu vou, mas eu já intercedi ao Pai que enviasse outro Consolador. O nome dele é Espírito Santo. E quando vocês quiserem falar comigo, é só chamar por ele. Quando vocês quiserem me sentir, é só gritar o nome dele. Quando vocês quiserem mandar algum recado, fala com ele, porque está escrito que ele com gemidos inexprimíveis vai interceder ao Pai, e eu vou entender. Quando tu não conseguir falar, quando as tuas lágrimas caírem, que sucumbir a tua fala, ele vai traduzir diante do trono a tua oração. O nome dele é Espírito Santo. Olha de novo para quem está perto de você e pergunta: tu conhece ele? A Bíblia diz que Jesus está conversando com os discípulos. E diz a Bíblia que desce do céu uma nuvem que começa a envolver o corpo do mestre. E ele, como um elevador, é içado aos céus, e lá vai ele subindo, subindo, subindo. E a Bíblia diz que eles já não estão olhando mais para Jesus aqui embaixo, eles estão olhando para cima. E diz as Escrituras que ele some entre as nuvens. E bate um semblante de tristeza nos discípulos, que quando ele baixa a vista, tem dois anjos do lado dele dizendo: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, do jeito que ele foi, do jeito que vocês viram ele subir, ele também vai descer. Mas antes, Jesus disse assim: eu vou, mas eu deixarei outro Consolador. Quer recebê-lo? Então ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E a Bíblia diz que diz alguns historiadores que aproximadamente 500 pessoas entraram na cidade, foram para a sinagoga e ali começaram a orar. E orando eles diziam: desce Espírito Santo, desce Espírito Santo. Jesus prometeu esse negócio de Espírito Santo, mas a gente estava acostumado com ele aqui, a gente estava acostumado a ver ele operar aqui. Jesus transferiu para eles o poder que estava nele. A Bíblia diz que quando eles estavam orando há 10 dias, e
a Bíblia diz que depois de 40 dias que Jesus ressuscitou, mas 10 dias de oração, que eles estavam se revezando dentro do lugar de oração. E a Bíblia diz que quando eles estão na sinagoga se revezando em oração, a Bíblia diz que de repente, Atos capítulo de número 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu, porque o que a igreja precisa vem do céu, o que você está esperando vem do céu, não é coisa da terra, porque coisa da terra traça fome, o ladrão leva, mas aquilo que vem do céu não tem ninguém que arranque, não tem governo, não tem, não tem, pode se levantar o espírito do governador, o que Jesus colocou dentro de você, não tem prisão, nem depressão, que possa arrancar a presença de Deus da sua vida. Segure aí a mão dessa pessoa que está do seu lado e diga para ele mais uma vez: Jesus está te conduzindo para um lugar mais profundo, ele vai te revelar o que ele revelou a Daniel, profundos e escondido. Olha para ele, olha para ela e diz assim: está na hora de sair da superfície e entrar para as profundezas, porque a Bíblia nos diz, profeta Ezequiel, que quando ele estava na beira do rio Quebar, apareceu um anjo e ele veio com um cordel de medir na mão, a fita métrica. Ele mediu do profeta até o fundo das águas, olhou para ele e disse: desce. Aí a Bíblia diz que o profeta desceu e ele disse: a água que dava nos arteiros. Aí o anjo veio e disse assim, mediu umas 1000 e disse: desce. E ele desceu a água que dava nos lombos. O anjo veio, mediu umas 1000 e disse: desce. A água que dava nos ombros. O anjo veio, mede umas 1000 e disse: desce. A água que dava em cima da cabeça, ele disse: agora eu já não consigo mais andar. E Jeová disse: era exatamente isso que eu queria. Eu não quero você andando, eu quero você mergulhado na graça. Eu quero você nas profundezas do oceano do Espírito. Aleluia. 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 A Bíblia diz que estavam todos reunidos, Atos capítulo número 2, no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E daqui a pouco começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia o que falasse. E quem olhava para os crentes cheios do Espírito Santo não via nele a maquiagem que ele usa, não olhava para a bolsa que ela usava, não olhava para a percata que ela tem, nem para o sapato dele, nem para o terno, nem para a gravata, e muito menos para a camisa dele. Quando olhavam para ele, está escrito, viam sobre a cabeça deles uma língua repartida como que de fogo. E alguém olhou de fora e disse assim: não, isso aí, um barulho desse, isso aí só pode ser cachaça uma hora dessa. Esse povo só pode estar embriagado, Joãozinho. Aí a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, o mais problemático que tinha, ficou mais cheio do que todo mundo. E a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, ele levantou-se e disse: tem ninguém embriagado aqui não. Isso aqui é o que foi profetizado pelo profeta Joel. E a dizer que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e terão visões, porque crente cheio do Espírito Santo, ele não está nem aí para dorama, ele não está nem aí para Facebook, ele não está nem aí para o que fala dele. Enquanto alguém bate, ele faz como Estevão, ele está vendo os céus abertos e o Senhor assentado sobre o trono. Ele levanta
Livro de Atos, capítulo de número 4, número 5. A Bíblia diz que os discípulos começaram a fazer prodígios e maravilhas. Começaram a curar também. Eles começaram a colocar a mão sobre os enfermos serem curados também. Eles começaram a orar e Jesus começou a ressuscitar também. Eles começaram a pregar e Jesus começou a salvar também. E só que esse negócio pega. Olha aí para quem está do seu lado e diz: esse negócio pega. Eu lembro que um dia eu estava lá no ciclo de oração infantil lá em Recife. E aí quando eu cheguei lá no ciclo de oração, a dirigente das crianças disse assim: hoje Jesus vai batizar com o Espírito Santo. E aí a gente ficou naquela expectativa, porque ela disse, Jesus disse a mim de madrugada que vai batizar com o Espírito Santo. Eu tinha 8 anos de idade. E enquanto a gente estava ali no ciclo de oração, ela olhou para mim e disse: hoje o pregador vai ser Ricardo. Eu me lembro como se fosse hoje. Preguei sobre a história de Samuel, que quando Deus falava com ele 3 vezes, Samuel não entendia a voz do Senhor. E a Bíblia diz que quando ele não entende, o sacerdote ali olha para ele e diz assim: se tu ouvires essa voz outra vez, tu vai dizer: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu preguei nesse dia sobre essa mensagem, e daqui a pouco, quando eu terminei, a dirigente das crianças disse: agora todo mundo vai se ajoelhar e a gente vai orar e Jesus vai batizar com o Espírito Santo, porque ele disse a mim que ia batizar com o Espírito Santo. E aí a gente terminou de pregar e começamos a falar e começamos a orar, e as tias das crianças começou a colocar a mão na cabeça das crianças, e ela passava por nós e dizia: dá glória porque Jesus batiza na glória, dá glória porque Jesus batiza na glória, dá glória porque Jesus batiza na glória. Só que quem trabalha com criança sabe que menino não tem paciência de estar dando glória, glória, glória o tempo todo. Aí a gente ficava com o olho aberto e o olho fechado, porque quando ela vinha a gente intensificava o glória, e aí quando ela passava a gente parava de dar glória, levava um para o outro e começava a rir um da cara do outro, quando de repente há uma menina no meio do ciclo de oração infantil, da bancada do meio, começou a falar em línguas estranhas, e Jesus começou a tomar ela em cânticos espirituais, e aquele negócio impactou todo mundo. A menina que estava do lado dela ficou meio assustada, olhou para ela assim, uma macia com cada olho desse tamanho, e a menina ficou olhando. Daqui a pouco ela começou a chorar também, e aí quando ela começou a chorar, o Espírito Santo batizou ela. Aquele ciclo de oração deveria terminar às 10:30 da manhã, porque era um dia de consagração, mas foi para 2:30 da tarde, porque Jesus começou a batizar as crianças, e usar crianças de 5, 6, 7, 8, 10, 11 anos em profecia. E foi naquele dia que o Espírito Santo tomou uma criança e disse: hoje tu estás aqui sentado para aprender, mas amanhã tu vai estar de pé para ensinar, pregando nos altares desse Brasil. E hoje se cumpre o que ele falou ao meu coração. Naquele dia, pega na mão desse crente aí, pega na mão desse crente aí e diga: se prepara para uma viagem que tu nunca imaginasse, mas o Espírito vai te levar, o Espírito vai te conduzir, o Espírito vai te encher, porque ele está voltando. E a Bíblia diz que os discípulos começaram a pregar, Jesus começou a curar através do Espírito Santo. E a Bíblia diz que os magistrados chamaram os discípulos e disseram assim: vocês têm que parar de pregar nesse nome, vocês têm que parar de pregar, de falar desse nome de Jesus. Jesus não está mais aqui entre vocês, ele foi embora. E a Bíblia diz que Pedro, cheio do Espírito Santo, olhou para eles e disse: a gente não pode parar de falar, porque ele fez tanta coisa boa na vida deles. Jesus libertou, Jesus salvou. É como se Pedro tivesse dizendo: eu não era ninguém, ninguém conhece a minha família, ninguém me conhecia até então, mas ele passou da Galileia, olhou para mim, um pescador, com um barco velho, com uma rede velha, e eu estava
sabe o que aconteceu? Colocaram Pedro na prisão. Botaram os soldados para tomar conta dele. Mas quando foram procurar ele no outro dia para matar ele, que abriram as celas, a cela estava vazia. Alguém voltou lá para os magistrados e disse: não tinha aquele moço que você prendeu chamado Pedro? Foi? Não tinha 2 soldados lá tomando conta dele? Tinha. Eu cheguei lá, perguntei ao soldado: vai tudo bem, tá tudo bem? Tudo foi tudo em paz, foi tudo em paz. Mas quando a gente abriu, eles já não estavam lá mais. E quando procuraram Pedro, sabe onde Pedro estava? No sinédrio, pregando a palavra. Só que eu disse que esse negócio pega. Aí a Bíblia diz que a igreja começou a crescer. E quando a igreja cresce, eles já não conseguem mais dar conta. E a Bíblia diz que eles começaram a separar obreiros, diáconos, para tomar conta do projeto de salvação. E no meio está escrito que eles mandaram separar homens que tivessem o caráter perfeito, que fossem homens sem dolo nenhum, mas que fossem cheios do Espírito Santo. E diz a Bíblia que encontraram um homem por nome de Estevão. E a Bíblia diz que Estevão era cheio do Espírito Santo. Um osso cheio de poder, que aonde ele botava a mão, Jeová fazia o negócio aumentar. Como hoje é uma noite de tratamento, olha para quem está do seu lado e diga: ninguém. Não, seja profeta, olhe para ele e diga: ninguém vai parar você. Quando eles começam a crescer, a Bíblia diz que separaram diáconos e Estevão estava no meio, e Estevão, cheio do Espírito Santo, foi tomado pelo mesmo Espírito que estava sobre a vida de Pedro. E sendo tomado pelo Espírito que estava na vida de Pedro, a Bíblia diz que agora ele também começa a pregar o Evangelho e começa a fazer prodígios e maravilhas. E a Bíblia diz que Estevão também é convidado para o sinédrio, foi convidado para os magistrados, e os magistrados começam a falar com ele, querer intimidá-lo e dizer para ele: você tem que parar de pregar esse Evangelho. Mas não tem como parar um crente cheio do Espírito Santo, porque se botar ele na praça, ele prega, na escola ele prega, na faculdade ele prega, em casa ele prega, no setor do trabalho ele prega, e se alguém botar na prisão ele prega também. E a Bíblia diz que quando eles estavam chamando lá o jovem Estevão para falar com ele, intimidar o moço, e quando
moço por nome de Saulo, e Saulo está lá assistindo, e Estevão sendo apedrejado, orando e dizendo: Senhor, não imputes esse pecado deles, eles não sabem o que estão fazendo, eles estão sendo motivados pelo diabo, eu estou pregando a tua palavra, mas não deixa eles pagarem pelo meu sangue. Está lá um homem chamado Saulo assistindo tudo, a roupa de Estevão nos pés dele, e a Bíblia diz que enquanto Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para os céus, e quando ele olha para os céus, ele vê um trono branco, e quando ele vê um trono branco, ele vê o Senhor assentado, e Jesus de pé olhando para ele, dizendo: eu estou te esperando aqui, meu filho, aí tu apanha, mas aqui eu te revisto de glória, de poder, de autoridade. Aleluia. A Bíblia diz que eles estavam apedrejando Estevão, e Estevão dizendo: olha lá, vocês não estão vendo nada, não estão vendo nada. Ele disse: depois eu vejo os céus abertos e o Senhor. Aleluia. Aleluia. Olha aí para esse moço, que segura na mão dele de novo, olha para ele, olha para ela e diz assim: não revida as pegadas, junta elas, porque daqui a pouco tu vai trocar por uma coroa de glória. Daqui a pouco tu vai trocar esse gemido por uma coroa de glória. Guarda as pedras, guarda as pegadas. Oi, mãe, cara, não aguento mais nada, eu estou trabalhando e só me vem pegada, eu sei, mas olha para os céus, como diz o salmista: o meu socorro vem do Senhor, e fez o céu e a mataram Estevão e disseram: agora acabou, agora ninguém prega mais, porque a história de Estevão vai servir de alerta para os outros. Mas foi pior. Atos capítulo 9. Lá vem um homem bravo, doidinho para acabar o culto, e no meio do caminho ele vem dizendo: me dê cartas aí, me dê liberação para passar, porque eu estou sabendo que em Jerusalém está tendo um culto, e eu vou lá acabar com esse negócio sozinho. E a Bíblia diz que quando ele vem no caminho de Damasco, quando ele vem no caminho, quando ele vai passando, a palavra de Deus não diz que cerca ele um resplendor do céu. Jesus bate uma foto dele, um antes e um depois. Aí ele cai do cavalo, e quando ele cai, ele escuta uma voz dizendo: Saulo, ó Saulo, por que tu me persegues? Ele diz assim: quem é, Senhor? Ele diz: sou eu, Jesus, meu filho. Muito prazer, duro é para ti lutar contra os meus aguilhões. Tu vieste para acabar o mundo, mas eu também vou te encher do Espírito Santo. Atos capítulo de número 9. Ele aceita Jesus como Salvador. Jesus bota ele para 3 dias e diz: há 3 dias, e quando ele fala de Jesus, alaba ele com o Espírito de revelação. Ele tem a revelação que vai chegar ao meio, e cortam sobre ele, e ele será curado. E quando era dia chega, ele vai orar, porque eu já sabia que o Pai já havia me falado. Diga aí para quem está perto de você: a unção caiu em Atos 2. Diga, a unção caiu em Atos 2. Chegou no caminho de Damasco, alcançou Saulo, e ele também
cheio do Espírito Santo. Daqui a pouco o Brado está escrevendo um texto dizendo: eu sei estar abatido, eu sei o que é estar em festa, mas também sei o que é não ter nada. Eu já sofri 5 quarentenas de açoite menos uma, já sofri naufrágios alguma vez, tudo isso por causa da pregação do Evangelho. Mas eu posso todas as coisas, porque é Ele quem me fortalece, porque é Ele quem me dá graça para eu continuar pregando, porque se depender de alguns dias aqui tu estaria hoje, mas Jeová vai lá e fala contigo e diz: vai lá, meu filho, vai lá, minha filha, tem um negócio novo para te falar, eu tenho uma unção nova para entregar na tua vida, eu vou usar a tua voz será ouvida, a tua mensagem será ouvida, eu vou colocar a mensagem na tua boca, eu vou te encher do meu Espírito. Esse poder atravessou os mares e chegou em Roma. Daqui a pouco as autoridades de Roma estavam dizendo: rapaz, esse povo que alvoroça a cidade chegaram aqui também e estão alvoroçando aqui também, a gente vai ter que parar esse negócio. A Bíblia diz que está Paulo e Silas pregando, e uma moça olhando para eles e dizendo: esses daí são servos de Deus que pregam a palavra do Senhor. E a Bíblia diz que Paulo olha para eles e diz assim: sai dela em nome de Jesus. E o espírito de adivinhação saiu da vida daquela moça, e por causa disso eles foram parar na prisão. Mas não tem jeito, eles começaram a pregar lá também. Só que agora eles começaram a fazer diferente. Ele disse: como estava em 2, ele disse: agora vamos fazer diferente, a gente vai fazer um culto aqui. Eu canto e tu ora, quando tu cansar tu ora e eu canto. E quando eles estão cantando, os presos estão dizendo: que negócio é esse aqui? A gente nunca viu uma coisa dessa aqui dentro da prisão. A gente está ouvindo o som que está vindo lá de dentro, tem alguém cantando aqui dentro. E a Bíblia diz que eles estavam presos pelas mãos e pelos pés. E alguém disse: eu quero ver eles pregarem agora. E enquanto eles estão pregando, Jeová desceu no culto. E quando Jeová desceu no culto, a parede começou a tremer, as portas começaram a tremer também, caíram no chão, a prisão de todos foram soltos. E alguém olhou e disse: peraí, eu vou me matar, porque o negócio desse não pode acontecer. Aí ele disse assim: não se mate não, meu filho, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Ele ganhou o carcereiro para Jesus. Ele está presente aqui nesta noite. Só que esse poder atravessou os oceanos e chegou na Suécia. E a Bíblia diz que 2 homens, um por nome de Gunnar Wigner e outro de Daniel R., foram cheios do Espírito Santo. Eles pegaram uma embarcação e chegaram nos Estados Unidos. E enquanto eles estão pregando, a Bíblia diz que uma mulher, a história diz que uma mulher chegou para eles e disse assim: eu também quero receber esse negócio aí de poder que vocês estão pregando. Vamos lá na minha casa orar por mim. Aí eles foram na casa da mulher, oraram por ela. Irmã Celina de Albuquerque, na Rua Azusa dos Estados Unidos, foi cheia do Espírito Santo. Só que esse poder também atravessou os oceanos e chegou em Belém do Pará.
entrou em Abreu e Lima, que antes era chamado de Maricota. Bocas de fumo, no presídio, nos hospitais, entrou na casa dos pobres. Enquanto alguém dizia assim, como dizia a minha família daí, desses pretinhos aí só vai sair daí ladrão e prostituta. Rasgou a boca. O evangelho entrou na favela. Jesus parou na frente da minha casa, do barraco, na beira do canal, olhou para os pretinhos e disse: eu vou usar tudinho. E hoje lá tem presbítero, pastor, evangelista, dirigente de seguração, tem pregador, cantor, tem músico, porque o evangelho quando entra, ele faz mudança. Eu vou terminar.
abençoe. Diga para ele: eu te abençoo em nome de Jesus. Uma Raíssa, uma Vazinha, uma Gerane, abençoa esse povo. Bota a mão na cabeça, não deixa escapar nenhum, deixa escapar nenhum. Bota a mão na cabeça dele e diga: eu te abençoo. Em nome de Jesus. Diga, eu te abençoo. Em nome de Jesus. Toda ferramenta trabalhada contra a tua vida não prospera. Diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Toda artilharia do diabo está caindo por terra agora. Eu estou vendo até criança chorando daqui. Tem até criança chorando aqui nessa noite. Porque o poder não vem de idade, ele enche pequeno, grande, velho, adulto, velho, essa enche na casa dela. Ele para que dore para sempre. É minha filha para que dore para sempre. Ele está batizando aqui nessa noite. Ele vai encher, ele vai encher, ele vai incendiar, ele vai. Ele te abraça nesta noite e está lhe dizendo: você nunca esteve só. Sou eu quem velo contigo pelas madrugadas. Sou eu quem te faço levantar quando tu acorda e diz assim: eu não queria nem ter me acordado hoje, eu queria morrer dormindo, mas Jesus te trouxe aqui essa noite para lhe dizer: eu tenho algo maior. O negócio é tão sério contigo que nem morrer tu consegue. E a tua volta tu vê todo mundo desistindo, e quando tu tenta, o céu diz: não, você não.
não consegue controlar. Aonde tu já dissesse várias vezes que não vinha mais, mas olha onde tu estás. Recebe força outra vez. Recebe graça outra vez. Recebe renovo outra vez. O meu Espírito te abraça e te coloca nos braços e te carrega no meio deste vale e passa contigo no meio dessa fornalha e atravessa contigo esse tormento e você não está só. Diga como disse o salmista no Salmo 139: por onde eu irei no teu Espírito? E para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir aos céus, aí tu estás. Se eu procurar as profundezas, ali tu estás também. Se eu tomar as asas da alva e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Você pode fazer uma aliança com Ele aí agora. Diga para Ele como diz a canção: como dizer não? Se tu já colocasse uma chama aqui dentro, que eu tento escapar, mas não consigo. Eu tento deixar, mas isso me atrai como Moisés. Isso. Fale isso com os olhos fechados. Canta isso com os olhos fechados. Canta isso com os olhos fechados. Diga para Ele de novo: esse aqui. Diga. Diga aí, esse aqui, diga. Pega ali. Fale, continue. Coloca para fora agora. Porque nesta noite Ele tira o medo, Ele arranca de você essa timidez.
Aleluia. Fica de pé. Onde estão os adoradores esta noite? A Bíblia diz que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Onde estão os verdadeiros adoradores? Quem sabe Deus esta noite está com o holofote e colocando em sua direção. Deus não te perde de vista. Deus tem contemplado você e te trouxe aqui esta noite para falar contigo e dizer que tem projetos na tua vida e que não abre mão de você. Então, volta para Cristo hoje, vem para Cristo hoje. Eis a oportunidade. Eis a oportunidade. Glória a Deus. Dê um Lá menor aí rapidinho para a gente concluir. Lá menor. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei e a minha adorarei. Ao Deus do meu amor. Canta bem forte. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como esse nós e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Vem como esse bosque e enche-me de novo. Pastor Cristo, é só o primeiro dia. Viu? É somente o primeiro dia, só aberto. Amanhã tem mais. Senta um minutinho, mas puxa. Um minutinho.